Boa noite, eu irei falar sobre o histórico da aviação. O primeiro avião a voar foi o 14 bis Santos Dumont, em 23 de outubro de 1906, e ele percorreu uma distância de 221 metros. Depois disso, veio a Era de Ouro da aviação, que aconteceu de 1918 até 1939. Nessa época, as linhas aéreas começaram a operar, e também nessa época, os aviões começaram a ser fabricados de alumínio. Na época de hoje, a aviação tem se focalizado em substituir os pilotos por aeronaves controladas à distância ou por computadores. Em abril de 2001, um Global Hawk voou de Edwards AFB, nos Estados Unidos, até a Austrália, sem escalas e sem reabastecimento. Em outubro de 2003, o primeiro voo totalmente autônomo sobre o Oceano Atlântico por uma aeronave controlada por computadores foi realizado. Aeronaves produzidas e utilizadas. Iremos começar pelo 14 bis, o primeiro a ser utilizado como um avião experimental, exercido por Albert Santos Dumont no campo de Bagatelle, em Paris. Ele voou cerca de 60 metros em uma altura de 2 a 3 metros. Menos de um mês depois, 2 de novembro de 1906, diante de testemunhas, percorreu 220 metros em uma altura de 6 metros com Orly de Perroy. Nos dias de hoje, temos um avião experimental mais moderno, que serve para aprendizado de pessoas que estão nessa área. Também temos os aviões domésticos, que servem para a utilização pessoal de cada um. Também temos os jatinhos, que são de uso pessoal de cada dono, mas com a permissão da utilização pela Infraero. Temos os helicópteros pessoais que funcionam como jatos particulares. Temos os helicópteros de resgate e caça, que servem para a nossa segurança. Também temos uma categoria de jatos de caça, resgate e combate. Cada um desses que eu informei tem a sua categoria de utilização. Muito obrigado. Evolução no tráfego aéreo nacional. A utilização do meio de transporte aéreo no Brasil triplicou de 2001 até 2010. Do ponto de vista dos consumidores, é explicado através da elevação da renda da população de menor poder aquisitivo, possibilitando que tal camada da população possa usufruir do serviço antes extremamente elitizado. Do ponto de vista dos ofertantes do serviço, ocorreu uma modificação na estratégia adotada para atrair os consumidores, utilizando-se do sistema Low Cost, Low Fares, reduzindo o preço das passagens e facilitando sua compra e venda pela internet. O crescimento do setor aéreo brasileiro gera impactos consideráveis, tanto positivos como negativos, nos demais setores econômicos relacionados com sua cadeia produtiva. Isso significa se a produção de aviões ou oferta de serviços de transporte aumentarem, os ganhos da indústria química, que fornece combustíveis e outros insumos para as aeronaves, será proporcionalmente igual. Além disso, as perdas dos outros setores, com uma possível retração do setor aéreo, também seriam proporcionais. Por isso, os setores que fornecem insumos para a aviação fazem o papel de estimuladores da cadeia produtiva, uma vez que a produção deve sempre responder aos aumentos de demanda. Boa noite, eu irei falar sobre a importância do setor aéreo na economia brasileira. O setor aéreo tem a participação estratégica da economia do país, o PIB no segmento, cresceu de 69% em 2003 para 86% em 2006. Portanto, o setor representa 15 bilhões no PIB nacional. O setor também tem influência mais a economia do que é influenciado por outros setores da cadeia. A economia em que também se considera os 12 que compreende a atividade turística. As conclusões são de pesquisa do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, conhecido como SED ou UNB, encomendada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, o SNEA, cuja base de dados e números do IBGE e do próprio SNA. É a primeira vez que há uma pesquisa mede o tamanho do setor aéreo no Brasil. O estudo realizado pelo Núcleo da Economia da SED analisou as inter-relações do segmento, inclusive com ele mesmo e com outros 54 setores da economia.
A relação medida a influência do setor do desenvolvimento e da economia mapearam os principais setores da economia. As reações mediram a influência do setor no desenvolvimento e mapearam os principais setores que fornecem insumo para o segmento aeroviário e aqueles que demandam o serviço dele, assim como a importância de variações do setor aéreo para a economia, o impacto de variação no conjunto da economia sobre os setores aéreos. Para se ter uma ideia, 1.000 de crescimento no setor aumentam em R$ 258 a produção da indústria química. As agências de viagem sofrem números de impacto de R$ 36 ao lado do transporte rodoviário de cargas, que são R$ 28. Podem fazer esse estudo para todos os 54 setores da economia, sobretudo a cadeia turística, que é um principal objeto de nossa pesquisa. Manutenção. Os aeroportos são administrados pelo município onde operam ou atendem, ou por empresas especialmente criadas para esse fim, podendo ser pública ou privada. Devido ao grande impacto econômico de um grande centro aeroportuário em uma cidade, região ou país. Os aeroportos são geralmente administrados por empresas públicas ou fortemente influenciados por órgão público quando administrados por empresas privadas. Quando a capacidade de passageiros, carga ou movimento de aeronaves do aeroporto está perto de sua capacidade total, algumas mudanças podem ser necessárias, como a expansão de terminais de passageiros ou carga. Quando isso não é possível, considera-se a construção de um novo aeroporto na região. A manutenção econômica de um aeroporto dá-se através das taxas cobradas para o pouso e estacionamento de uma dada aeronave. Os preços variam de aeroporto para aeroporto e de aeronave para aeronave. A cobrança de impostos ao comércio e taxas de embarque de passageiros, bem como a renda gerada pelo estacionamento de carros, também contribui de maneira significativa para a manutenção econômica de um aeroporto que, no final das contas, pode se tornar-se muito lucrativo. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é responsável por aproximadamente 40% da receita total da Infraero. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Economia do Turismo do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília concluiu que o transporte aéreo foi um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira no período de 1999 a 2008. O setor de transporte aéreo registrou crescimento trimestral médio de 2,5%, calculado sobre o número de passageiros transportados por quilômetro, valor pouco inferior à média de 3,3% de crescimento econômico nacional, verificado pelo IBGE para o mesmo período. O setor aéreo participa com 12% do turismo no Brasil e com 6% das chamadas atividades características do turismo, ou seja, as atividades de transporte, alimentação, hospedagem, cultura e lazer, que atendem turistas, mas também a residentes. A constatação de que o setor aéreo respondeu por 0,34% do PIB e por 11,84% do PIB do setor do turismo coloca o transporte aéreo numa posição privilegiada. Ocupa a 16ª posição no quesito geração de empregos indiretos, entre os 79 setores econômicos que mais estimularam a economia por meio da demanda de insumos. Ocupa ainda uma posição de destaque entre os 79 setores da economia no que se refere aos multiplicadores de produção direta e indireta, 8º lugar, e induzida, 9º lugar, próximo de setores como os de alimentos e bebidas e automobilístico. A esse respeito, ocupa a 3ª posição. Principais dificuldades do setor aéreo. Apesar de todos esses avanços, o crescimento recente trouxe uma série de desafios. A infraestrutura aeroportuária, em sua grande parte, a cargo da Infraero, empresa que administra os aeroportos, responsável por mais de 95% do tráfego civil, não cresceu no mesmo ritmo da demanda.
Dos 20 principais aeroportos nacionais, 13 já representavam gargalos nos terminais de passageiros, consequente redução do nível de serviço prestados aos usuários, sendo o caso mais crítico o de São Paulo, principal hub do país. O Brasil tem hoje 2.498 aeroportos e aeródromos que são locais sem terminais de passageiros, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 16.507 locais de pouso e decolagem. Um dos fatores de dificuldades são as superlotações nos aeroportos. 90% do tráfego aéreo no Brasil está concentrado em apenas 20 aeroportos, ou seja, 70% dos aeroportos tinham horários ociosos. Significa uma enorme concentração de voos em poucos locais e horários, colocando ineficiência em todo o sistema. O crescimento desordenado de voos e de falta de planejamento também é uma grande causa das grandes dificuldades nos aeroportos. A Copa e as Olimpíadas em 2014 e 2016 estão sendo muito esperadas pelas empresas, mas dependem da regulamentação do governo e principalmente da infraestrutura dos aeroportos. A demanda interna por transporte aéreo. A demanda de usuários pelo serviço aéreo cresce diariamente. Além disso, os aeroportos se transformaram em locais com uma grande massa de pessoas em trânsito. Contudo, a qualidade de serviço prestado aos usuários foi bastante reduzida. Com a nova situação de elevação da renda dos usuários, principalmente dos eixos de baixo e médio poder aquisitivo, as empresas, de uma forma generalizada, não têm o mesmo tratamento que em outrora e, com isso, reduziram a qualidade do serviço prestado. Os voos passaram a transitar lotados. Ocorreu uma elevação significativa das promoções, o que causou um inchaço no número de passageiros transportados, sem uma melhoria de qualidade no serviço. As empresas brasileiras não podem reclamar da demanda, porém, a reclamação feita é pela necessidade de abertura de novos editais de serviço, para que mais empresas atuem nesse setor. As empresas aéreas trabalham juntamente com as agências que organizam os pacotes conforme as temporadas. Essa forma indireta faz com que as tarifas fiquem mais caras e que mais valores fiquem embutidos nas passagens aéreas. As empresas de turismo mais conhecidas são a TAM, a Gol, Webjet, Azul, com voos nacionais e internacionais.